Vamos ficar por dentro dos principais acontecimentos da novela Quando Me Apaixono, no resumo semanal de 2 a 6 de dezembro. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Ao sair da casa de Constança, Regina dá de cara com Josefina. Josefina se assusta e sai em alta velocidade. Regina começa a persegui-la. Matias conta ao pai o que aconteceu com Roberta. Gonçalo diz que o apoiará no que ele decidir fazer. Josefina consegue se livrar da perseguição de Regina. Lázaro visita Álvaro no presídio e pede que ele se separe de Carina. Lázaro promete a Álvaro que deixará Carina para sempre se ele der o divórcio a ela. Josefina chega em casa muito nervosa. Roberta começa a reclamar porque Matias disse que não lhe dará um centavo. Josefina manda ela calar a boca, diz que não está para os seus dramas e que ela resolva os seus problemas com Matias só, assim como ela aprendeu a resolver os seus. Regina chega angustiada no centro e diz a Inês e sua mãe que viu Josi quando estava saindo da casa de Constança. Gonçalo visita Honório na prisão e lhe dá o seu apoio. Honório lhe diz que o vê como um irmão. Julieta vai ao escritório de Matias e lhe oferece ajuda para o que ele precisar. Regina conta para Gonçalo sobre a perseguição em Josi, mas Gonçalo nem desconfia de que Josi e Josefina são a mesma pessoa. Alzira pergunta a Ezequiel se Renata está na fazenda de Augusto, mas ele diz que não sabe de nada. Renata sai escondida da fazenda. Ela vai a Bonita para buscar a sua égua cigana. Adriana conta a Matias sobre o seu plano de fazer César se apaixonar por ela, para que assim Constança e seu pai possam voltar a ficar juntos. Matias acha graça e diz que ela é o máximo. Depois, os dois se beijam. Augusto percebe que Renata não está na fazenda. Renata visita Jerônimo enquanto ele dorme, e olhando para ele, ela diz que não pode perdoá-lo por ter sido amante da sua irmã. Renata diz que não fará o mesmo que ele fez com ela pelo que aconteceu com Rafael. Chorando, ela dá adeus para sempre a Jerônimo, lhe chamando de meu amor, e vai embora. Adriana diz a Matias que não lhe importa que ele seja casado, porque ela continua o amando. Matias responde que começa a sentir o mesmo, e eles chegam à conclusão de que não devem esperar 10 anos para ficarem juntos. Ela diz a Matias para não dizer nada a ninguém por enquanto, para não estragar o seu plano de conseguir com que César se separe de Constança. Quando Renata chega à Cruz do Amor, Augusto a está esperando. Renata diz que saiu para cavalgar. Irritado com ela, Augusto reclama por ela ter saído somente de camisola durante a noite. Ele diz que a única coisa que quer é protegê-la. Renata agradece, mas pede que ele não fique controlando todos os seus passos e que não lhe peça explicações. Branca visita Honório e diz que se ele quiser salvar toda a sua família, ele deve ficar com ela, porque a única coisa que ela quer é o seu amor. Marina está no consultório que era de Álvaro e acaba encontrando os exames onde comprova que ele é estéril. Honório diz a Branca que prefere ficar no presídio ou no inferno a ter que ficar com ela. Branca diz para ele pensar, pois é a sua única opção. Daniel começa a ajudar para que consigam pegar a Branca. Ele conta a Gonçalo, Matias e ao delegado como ele e Branca se comunicam. Eles planejam fazer uma armadilha contra ela. Carina oferece suas mantas para uma loja. A dona fica encantada com seu trabalho e pede exclusividade. Carina fica muito feliz. Matias visita Honório e ele lhe conta sobre a visita de Branca. Honório pede que ele entregue uma carta a Adriana e outra a Constança. Marina procura o seu tio e lhe mostra os exames de Álvaro. Ela diz a ele que Álvaro é estéril e que não resta mais dúvidas de que o filho que Alzira espera é de Ezequiel. Padre Severino, muito alegre, chama Marina para irem à fazenda para contar imediatamente para Alzira. Matias chega à casa de Constança no momento em que Regina está fazendo a fisioterapia em Adriana e entrega a elas as cartas que Honório pediu. Regina diz a Constança que viu a mulher que foi amante de Roberto e diz que acredita que a tal Josi viva por ali. Roberta exige que Gonçalo obrigue Matias a cumprir o que lhe prometeu. Irritado, Gonçalo diz que ela não está em condições de exigir nada e que se ela quer que o seu filho se comporte como um cavalheiro, que ela se comporte como uma dama, e os dois juntos anulem o contrato. Roberta se nega. Gonçalo diz que ela é mimada e intransigente. Ele diz que o seu filho só quis ajudá-la, mas que ela não soube agradecer,
Então não conte com ele, pois ele não irá fazer nada, e que se acaso fizer algo, será a favor do seu filho. Depois disso, Roberta vai embora sem dizer mais nada. Constança pergunta a Regina como era o carro da mulher que ela viu. Regina descreve o carro e isso gera várias suspeitas em Constança. Souto entrega os papéis de divórcio a Josefina e diz: sua sentença de divórcio, Fina. A partir de hoje já não é mais esposa de Gonçalo Monterrubio. Souto, muito feliz e com ar de deboche, diz a ela que Gonçalo poderá voltar a se casar no dia seguinte mesmo se ele quiser. Josefina fica furiosa. Constança pede que Regina lhe conte o que sabe sobre Josi. Regina diz que não sabe muito. Constança pergunta o que os investigadores lhe disseram sobre ela e Regina acaba comentando que Cantu, o que parecia mais perto de descobrir algo, acabou morrendo. Matias e Adriana namoram no jardim. Roberta chega e insulta Adriana por estar beijando seu marido e exige que Matias a respeite. Matias diz que foi muito claro com ela, que seguirá unido a ela por um papel, mas que é livre para fazer da sua vida o que lhe der vontade. Roberta ameaça acusá-lo de infidelidade. Matias diz para ela fazer o que quiser e diz também que não permitirá que ela ofenda sua namorada. Roberta vai embora furiosa. Depois de tudo o que ouviu de Regina, Constança fica muito preocupada, pois ela começa a suspeitar que Josefina é a Josi, a mulher que fez tanto mal para Regina. Hermínia diz a Matilde e a Manuela que ficou sabendo na cidade que Augusto está escondendo uma mulher em sua fazenda e que proibiu aos seus empregados de dizerem quem é. Manuela pergunta a Hermínia se não fizeram uma brincadeira com ela. Alzira chega e diz que parece que não é uma brincadeira e diz que o seu filho lhe contou que foi à fazenda de Augusto e que viu uma mulher muito bonita e que era a senhora Renata. Carlos entrega a Jerônimo o resultado da grafóloga, onde confirma que a letra da carta não corresponde com a letra de Roberta. Jerônimo fica muito confuso. Matilde chega no escritório e conta para Jerônimo e Carlos sobre Augusto estar escondendo uma mulher e que essa mulher pode ser Renata. Roberta liga para Augusto e se oferece para ir para sua fazenda. Augusto pede para ela não insistir em ir nesse momento, diz que depois ligará para ela e desliga o telefone em sua cara. Regina pede a Antônio que não continue investigando sobre a sua filha. Antônio avisa Josefina que Regina lhe pediu para deixar a investigação sobre o caso da sua filha e diz também que ele mandará informação sobre o valor da herança que Roberto deixou para a filha e que ela ficará impressionada com o valor. Josefina fica entusiasmada. Marina revela a Alzira que descobriu que Álvaro é estéril. Alzira fica emocionada ao ter a certeza de que o filho que espera é de Ezequiel. Álvaro pede que Augusto o ajude a sair da cadeia. Augusto se nega e Álvaro ameaça contar tudo o que sabe sobre ele. Jerônimo chega à Cruz do Amor. Renata pergunta o que ele faz ali. Ele diz que foi averiguar quem era a mulher misteriosa que Augusto esconde na fazenda. Jerônimo a insulta dizendo que ela é amante de Augusto. Eles começam a discutir. Renata diz que ele não tem o direito de dizer nada sobre Augusto e acaba falando que está ali de férias, pois precisava. Jerônimo pergunta por que ela fez ele acreditar que havia uma esperança para eles. Renata diz que fez exatamente o que ele fez com ela ao dizer que a amava e a pediu em casamento somente para se vingar e que agora eles estão quites. Renata pede que ele vá embora, pois Augusto chegará logo e ela não quer ter problemas com ele. Jerônimo vai saindo e Renata pede para ele não dizer a ninguém que ela está ali. Jerônimo fala para ela não se preocupar, pois ele não pensa em dizer que sua ex-mulher é a amante de Augusto Duran. Alzira revela a Carina que Álvaro é estéril, o que significa que ela pode ter filhos. Constança visita Honório. Ela lhe conta sobre a suspeita de que Josefina seja a mulher que destruiu a vida de Regina e roubou a sua filha. Gonçalo conta a Regina que já está divorciado de Josefina. Renata fala para Augusto que Jerônimo pensa que ela é sua amante e lhe diz que já está divorciada. Augusto a incentiva a dar por encerrada sua vida com Jerônimo. Alzira diz a Ezequiel que o filho que espera é dele, então a decisão de estar ou não com o filho é sua. Ezequiel fica pensativo. Augusto avisa a Renata que irá a Tijuana e ela aproveita para sair. Jerônimo e Regina conversam e ele, muito irritado, diz a ela que Renata está na fazenda de Augusto. Jerônimo se sente traído por Renata e diz a Regina que ela jogou com ele da maneira mais cruel. Regina pede perdão ao amigo, mas diz que ele está colhendo o que plantou.
Os pais de Carlos chegam na cidade e, ao verem a casa onde ele e Matilde viverão, sua mãe não gosta, diz que é pouca coisa para o filho. Marina convida Jerônimo para o aniversário do seu tio. Renata chega e Jerônimo, para fazer ciúmes a ela, pega a mão de Marina e beija. Renata diz que está ali para pegar sua égua cigana. Carina está arrasada depois de descobrir a verdade e tudo o que sofreu ao lado de Álvaro, que a fez acreditar que ela não poderia ter filhos. Regina diz a Inês que Gonçalo já está divorciado e que na noite de gala da associação ele falará com a sua mãe para oficializar a relação entre eles. Daniel e Branca se encontram. O delegado observa a distância, grava e ouve toda a conversa entre eles. Roberta decide viajar, mas não diz a Josefina para onde vai. Enquanto isso, Augusto paga para que matem Álvaro na prisão. Carlos entrega a Matilde o presente que os seus pais mandaram para ela e diz que eles jantarão à noite para que eles a conheçam. Renata retorna para a Cruz do Amor. Se lembra de quando esbarrou em Marina no aeroporto e acredita que Jerônimo já estava se consolando com ela, mesmo quando tentava reconquistá-la. Renata diz para si mesma que acabou a Renata sentimental e romântica e que ninguém voltará a brincar com ela novamente. Jerônimo, irritado, diz a Carlos que Renata levou a cigana embora da fazenda. Levou tudo, levou seu amor e diz que não quer que Renata volte a pisar em A Bonita nunca mais. Augusto se declara para Renata, diz que agora que sabe que ela é uma mulher livre, não quer perder mais tempo e a pede em casamento. Renata começa a lembrar de todas as vezes que Jerônimo a rejeitou, de todo o mal que ele lhe fez e então diz a Augusto que aceita. Augusto, feliz, coloca o anel em seu dedo e a beija. Carina comunica a Álvaro que vai dar início ao processo de divórcio e lhe diz que mesmo não ficando com Lázaro, o seu amor sempre foi dele. Carina diz que já sabe que ele é estéril e a fez acreditar que era ela quem não podia ter filhos. Ela tira a aliança e diz que é a última vez que eles se verão. Augusto diz a Renata que gostaria de se casar imediatamente. Renata diz que prefere esperar pela anulação do casamento religioso. Augusto tenta beijar Renata novamente e ela pede para ele ter paciência, pois ainda não está pronta para ficar com alguém. Depois, no seu quarto, Renata tira a aliança e diz para si mesma que não voltará a derramar nenhuma lágrima por Jerônimo. Carina diz a Lázaro que se divorciará de Álvaro, mas diz que diante de Deus continuará sendo a sua esposa e que não pode quebrar os votos que fez ao se casar com ele. Por isso ela lamenta e pede perdão a Lázaro por não poder ter uma relação com ele. Augusto comemora por Renata ter aceitado seu pedido. Um dos empregados liga e diz a ele que a muda de uva que ele roubou da fazenda Bonita está crescendo muito forte e que logo terão um grande vinhedo. Daniel avisa Gonçalo que ele é o próximo alvo de Branca. Enquanto isso, Branca procura Constança. Ela provoca Constança falando sobre o filho que está esperando de Honório. Constança diz estar segura de que tudo não passou de uma mentira dela e que ela não está esperando nenhum filho. Então, Constança avança sobre Branca e tira a barriga falsa que ela está usando. Constança diz que Branca jamais poderá destruir o amor entre ela e Honório. César chega e Branca foge. Augusto pergunta a Renata a que se deve a sua mudança. Renata responde que se cansou de ser a pessoa que sempre entende tudo e se justifica. Após Matias ter falado com a representante do banco, Luciana liga para Jerônimo para saber se é possível conceder 20% a mais de empréstimo para as empresas. Jerônimo autoriza o empréstimo. Constância e Matias se preparam para a noite de gala. Dona Carla, ao saber que Gonçalo buscará ela e Regina para a festa, se recusa a ir com eles e chama um táxi. Enquanto isso, Antônio vai buscar Josefina para irem juntos à festa. Carina leva os lençóis para Renata e Augusto aproveita para beijar Renata na sua frente. Carina pergunta o que há entre os dois e Renata responde que está se dando uma nova oportunidade. Carina diz que Jerônimo sofrerá muito e Renata responde que ele já tem com quem se consolar. Jerônimo encontra Marina na cidade e a convida para jantar e conversar. Matilde conhece os pais de Carlos. Gonçalo e Regina chegam à festa de gala. Dona Carla se recusa a sentar na mesma mesa que eles. Roberta chega à fazenda surpreendendo Augusto. Em seguida, ao ver Renata, Roberta se surpreende. Renata pergunta o que ela faz ali, se foi seu pai que a mandou para lá. Augusto responde que sim, que Gonçalo pediu para ele recebê-la em sua casa. Augusto e Roberta fingem que Gonçalo a mandou para lá pelo mesmo motivo que Renata, se esconder das acusações de Branca.
Jerônimo conta para Marina sobre Roberta ter ficado grávida e dizer que o filho era dele e que por esse motivo ele precisava de um exame de DNA. Augusto, nervoso com Roberta por ela ter ido para a fazenda, manda ela fazer o que ele disser e não fazer perguntas. Depois, durante o jantar, ela provoca Augusto. Em seguida, Roberta vê o anel no dedo de Renata e pergunta a ela quem lhe deu. Renata responde que Augusta pediu em casamento. Roberta fica morrendo de ciúmes. Jerônimo pede que Marina fale sobre ela. Ela diz que se dedicou de corpo e alma à sua carreira e que se relacionará com alguém somente quando estiver apaixonada. Antônio e Josefina chegam à festa. Regina discursa durante a festa e agradece a presença de todos. Matias e Gonçalo conversam perto de Antônio e Josefina. Gonçalo mostra o anel a Matias e lhe diz que quando a festa terminar, dará o anel a Regina. Nesse momento, Josefina pega uma arma e aponta para Gonçalo. Antônio a impede e a tira da cerimônia. Enquanto isso, Dona Carla está no banheiro. Josefina e Antônio discutem. Dona Carla vai saindo e ouve quando Antônio diz a Josefina que se deixou levar pelos ciúmes, mas que agora que viu que Josefina iria matar Gonçalo, não poderia deixar e a pega pelo braço para ir embora. Josefina se nega a sair e diz que matará Gonçalo, pois quer ver Regina destruída, assim como ela viu quando roubou a sua filha e matou Roberto. Depois de ouvir tudo, Dona Carla tem um infarto e cai, rolando escada abaixo. Antônio e Josefina fogem do local. César, que foi ao banheiro, encontra Carla. Regina é avisada sobre o acidente de sua mãe. Ao ver sua mãe caída no chão, Regina se desespera. Augusto vai ao quarto de Roberta e eles transam. Matilde, feliz, diz a Manuela e Carina que o jantar foi muito bom e que os pais de Carlos são boas pessoas. Depois, Carina fala para eles que Renata se casará com Augusto. Dois presos começam a bater em Álvaro. Um diz a ele que Augusto lhe mandou um recado e depois dá uma facada em Álvaro. No hospital, Regina está desesperada por notícias de sua mãe. Em casa, Antônio pede perdão a Regina e a Dona Carla e se arrepende por ter se aliado a Josefina. Ele pensa em contar toda a verdade a Regina. O médico informa que o estado de saúde de Dona Carla é muito grave. Jerônimo recebe uma ligação do presídio e fica sabendo que Álvaro foi ferido. Álvaro pede para falar com ele, pois tem algo importante para lhe dizer.